Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Judith Butler, que nasceu em 1956, né? Ela que vai dizer o seguinte, que o gênero é um tipo de imitação para o qual não há um original. Vamos falar também sobre a performatividade de gênero no pensamento da Judith Butler, né? Sobre como ela desafia as convenções sociais, como ela fala sobre a questão das identidades de gênero, né? Vamos falar sobre isso. Bora lá? Então, o contexto, o foco é a performatividade de gênero. As datas importantes, em 1905, o psicanalista austríaco, segundo Freud, descreve a formação da sexualidade infantil em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Em 1951, o psicanalista francês, o Jacques Lacan, começa seus seminários semanais em Paris, desenvolvendo ainda mais as ideias de Freud sobre pulsões sexuais e sexualidade. Em meados de 1970, Michel Foucault fala sobre regimes regulatórios em vigiar e punir e sobre sexo, poder e a construção social da sexualidade e a história da sexualidade. Em 1996, Steven Seidman examina as implicações sociológicas do surgimento da teoria queer em seu livro Queer Theory, de sociologia, né? Não somente após a Segunda Guerra Mundial que o gênero e a sexualidade foram reconhecidos como questões para o estudo sociológico. A chamada segunda onda do feminismo dos anos de 1960 a 1980 cresceu a partir da percepção da feminista francesa Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, de 1949, de que não se nasce mulher, torna-se. Sua ideia de que existe uma diferença entre o sexo biológico, né, o que determina se alguém é biologicamente feminino ou masculino, e gênero, as forças sociais que agem sobre alguém para que seja feminino ou masculino, abriu caminho para uma reavaliação do papel do gênero na sociedade. Também deu pontapé inicial no movimento de liberação das mulheres das décadas seguintes. As atitudes em relação ao sexo na sociedade ocidental também estavam sendo remodeladas pela obra de antropólogas como Margaret Mead. Seus estudos sobre tribos no Pacífico do Sul e no Sudeste Asiático mostraram que muitas diferenças comportamentais entre machos e fêmeas eram determinadas culturalmente, não biologicamente. Tais descobertas chocaram ao serem publicadas nos anos de 1930, mas foram mais abertamente consideradas pela geração do pós-guerra, que lidava com assuntos que antes eram tabus, tais como a promiscuidade e o sexo fora do casamento, como fenômenos sociais em vez de desvios de comportamento. Então as pessoas se comportam da forma que se espera delas pela sua cultura. As expectativas de gênero tradicionais são baseadas no modo como a maioria das pessoas se comporta em sua cultura. Então o gênero é um tipo de imitação para o qual não há um original. O gênero é o que faz você, é o que você faz, em vez de uma noção universal do que você é. Então, na linha de frente do exame das convenções sexuais na sociedade ocidental estava Michel Foucault, que tratou do assunto em seu livro publicado em 3 volumes, de 1976 a 1984, A História da Sexualidade. Permeando todo esse texto estava sua teoria central da forma como se exerce o poder na sociedade pela imposição de normas sociais, e em particular de que não apenas o nosso gênero, mas também a nossa sexualidade é moldada pela cultura na qual vivemos. Assim como Beauvoir trouxe à tona a questão do gênero na esfera social, Foucault ampliou o debate significativamente ao incluir a orientação sexual e, de fato, todo o comportamento sexual. A geração posterior a Foucault cresceu numa era marcada pelo relaxamento das normas sexuais, o amor livre dos anos 60, a aceitação ou pelo menos a descriminalização da homossexualidade em vários países e a liberdade sexual trazida pelo movimento da liberação das mulheres, né? Então o gênero é uma personificação. Ter um gênero envolve personificar um ideal que ninguém na verdade segue, segundo Judith Butler, né? Então os pensadores relacionados ao Michel Foucault, Mead, né, Adrienne Rich, Jeffrey Weeks, Steven Seidman. Então, a erudita americana Judith Butler, que pertencia à geração pós-guerra, levou essas ideias ainda mais adiante. Embora aceitasse o principal argumento de Simone de Beauvoir, de que gênero é uma construção social, Butler achava que o feminismo tradicional ignorava as implicações mais amplas dessa noção, simplesmente reforçando os estereótipos de masculino e feminino. O gênero não é tão simples, discorda ela, quanto a masculinidade e a feminilidade, nem a sexualidade é tão simples quanto ser gay ou heterossexual. O gênero e a sexualidade não são nem tão polarizados, nem tão fixos como viemos a acreditar, mas podem ser fluidos, cobrindo um amplo espectro de identidades de gênero. Butler defende que tanto o sexo quanto o gênero são determinados
socialmente, não biologicamente. No cerne do seu argumento está a ideia de que o gênero não é algo que alguém é, mas algo que alguém faz, um fazer mais que um ser. Por convenção, nosso sexo anatômico, feminino ou masculino, é considerado a fonte de nosso gênero, feminilidade ou masculinidade, de acordo com as normas culturais associadas a ele. Mas Butler questionou a ideia de uma identidade de gênero estável e coerente. De acordo com ela, é o que fazemos, ou seja, nossos atos de gênero, que determina o nosso gênero, e até mesmo a maneira como percebemos nosso sexo biológico. Quando nos comportamos de um jeito que é apropriado ao nosso sexo, estamos imitando as normas de identidade de gênero, que são baseadas nas formas como cada sexo se comporta. Estamos desempenhando um papel que não existe de fato. Em essência, não existe um molde original para feminino e masculino. O próprio original é derivado de algo, né? Mas nem tudo aqui isso é problemático demais. Tem questões biológicas que são determinadas. Há comportamentos que podem ser considerados culturais ou imitação, que na verdade são predisposições biológicas, né? Assim, se alguém nasce feminino, se comporta segundo aquilo que é considerado como feminino, por exemplo, desejando um parceiro masculino, e acaba por aceitar o fato de que sexo com homem está associado àquele gênero, né? Butler diz que são esses atos de gênero que incluem aspectos como roupas, maneirismos, né? Concordo que todos os tipos de atividades cotidianas, bem como a atividade sexual e a escolha do parceiro sexual, que determina o sexo que percebemos ter. Até mesmo a língua que usamos reforça as normas sociais, garantindo que nos comportemos de um certo modo. Então, paradas de orgulho gay de início realizadas nos Estados Unidos em 1971 em protesto contra a perseguição dos homossexuais desafiaram a noção de que a sexualidade estava confinada à masculinidade e à feminilidade, né? Uma das figuras mais influentes nas questões feministas e LGBTQIA+, a partir dos anos de 1990, Judith Butler também é uma proeminente ativista dos movimentos anti-guerra, anticapitalismo e antirracismo. Seus pais eram de ascendência judaica, vindos da Rússia e da Hungria. Estudou na Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América, onde terminou seu doutorado em filosofia em 1984. Em 1993, depois de lecionar em várias universidades, assumiu um posto na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na cátedra Maxim Eliot de Retórica e Literatura Comparada em 1998. Entre outros cargos que assumiu está a presidência do Conselho da International Gay and Lesbian Human Rights. Recebeu o prêmio Theodor Adorno em 2012. Butler mora na Califórnia com sua parceira, a teórica política Wendy Brown. As principais obras dela de 1990, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, Bodies That Matter, né? Os Corpos Importam, né? Sobre o discurso dos limites do sexo, e de 1993 e de 2004 Undoing Gender, né, sobre estudos de gênero dela. Surge o riso quando percebemos que o original também é derivado, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, até a próxima.